Você já reparou que a gente vive diariamente sendo obrigado a obedecer a regras? Se vamos sair de carro, temos que colocar o cinto. Se vamos sair de moto, precisamos de capacete. Se vamos sair a pé, temos que usar máscara. Em faixa contínua, não ultrapasse. Não avance sinal vermelho. Não exceda a velocidade. Se beber, não dirija. Todas essas normas têm apenas uma finalidade: preservar a nossa vida e não colocar a do outro em risco. Em caso de descumprimento, a penalidade vai de uma simples multa, uma internação hospitalar, podendo gerar sequelas para toda a vida e até mesmo perder a vida. Isso vale para todos, não importa a cor, classe social, idade, todos podem sofrer as consequências da infração causada. A lei existe para ser cumprida. Um dia eu perguntei a um irmão que estava participando dos cultos com uma certa frequência porque ele ainda não tinha manifestado o desejo de se tornar membro da igreja. Fiquei surpreso com a sua resposta. Ele me disse que não gosta de obedecer a regras e que Deus é muito exigente. Se batizar e tornar membro de uma igreja é se tornar escravo das leis de Deus. Sem pensar, eu retruquei: por acaso você não é escravo das leis do homem? De quem é melhor ser escravo, de Deus ou de homens? É importante ressaltar que a intenção original de Deus não era a lei, mas a graça que nos foi dada desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo. Paulo diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. A lei foi acrescentada por causa do pecado, da dureza do coração do homem, das nossas transgressões. Deus criou o homem bom e sem pecado, mas após a queda, ele passou a ter um comportamento indecente. Seus pensamentos, atos e atitudes se tornaram ofensas. Acontece que o homem não tinha conhecimento de que muitas de suas práticas rotineiras eram verdadeiros insultos à santidade de Deus. Por esse motivo, Deus deu a lei, para que o homem se tornasse consciente de suas ofensas. Veja o que a Bíblia diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Romanos 5,13. Após ser acrescentada a lei, uma ofensa passou a ser uma transgressão. Antes da lei, Deus tolerou muitos pecados, mas depois dela, eles se tornaram transgressão da lei. A lei é boa, porque mostra o nosso pecado. Como disse Paulo certa vez: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos 7,7. Qual o problema da lei, então? O problema é que é impossível ao homem cumprir a lei de Deus. Neste caso, todo homem está condenado. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, resolveu esse problema. É Paulo também que diz: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4:4 e 5. Veja que coisa maravilhosa! Antes éramos criaturas destinadas à perdição, por não conseguir satisfazer a justiça divina. Agora, em Cristo, somos filhos de Deus, libertos do peso da lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Então podemos dizer agora: tudo certo, não preciso fazer mais nada? Errado. A lei que estava escrita em tábuas agora está escrita em nossos corações. O profeta Jeremias foi quem predisse isso, se referindo ao tempo que Jesus viria. Ele disse o seguinte: mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Jeremias 31:33. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Não precisamos mais da lei para nos mostrar que estamos pecando. O Espírito Santo faz isso. Veja o que Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porém, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:7-8. Se para os judeus era impossível cumprir toda a lei, porque dependia de seus próprios esforços, para nós é possível, porque Jesus satisfez a justiça divina na cruz, tornando possível o que era impossível.
Existem leis que nós podemos cumprir sim. Não ofender o nosso próximo, reconciliar com quem estamos de mal, perdoar a quem nos ofendeu, não olhar para a mulher ou homem com intenção impura, oferecer a face esquerda a quem nos bater na direita, amar nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Leia Mateus 5, está tudo lá muito bem explicado. Parece difícil isso? Pois é, nós somos salvos para nos tornarmos parecidos com Cristo. Termino com uma frase de Santo Agostinho. Ele disse: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Que Deus te abençoe.